Começando mais um programa Chip e mais uma vez eu tô aqui com o Vini. E hoje nós vamos falar de uma coisa que particularmente a gente gosta bastante, né, Vini? É isso aí. Jogos de pixel art. Eu acho que um dos jogos que andam sendo mais falados atualmente é o Death Gambits. Exato. Que é só exclusivo PS4. Exato. Certo? Que tristeza. Eu sempre vou te zoar, desculpa. O que eu achei interessante do Death Gambits, você é a morte no jogo, basicamente, certo? Exato. O jogo parece ser muito atrativo, eu ainda não tive a oportunidade de jogar porque ele tá um pouco caro, vamos dizer assim, né? É, tá um pouquinho caro. Tá, mas assim, aparentemente pelo que as pessoas estão falando e pelo que eu dei uma olhada em trailers, essas coisas, o jogo parece que é promissor, né, Vini? Sim, eu tenho acompanhado ele bastante desde quando começou o projeto e, nossa, é um jogo que realmente eu preciso ter. Eu vou comprar ele pelo Steam, vou acabar jogando ele pelo computador, mas é um jogo maravilhoso, assim, a arte, ela é muito contemplativa, é muito bom. Sim, sim. Agora, falando, na verdade, vou acabar citando alguns jogos que a gente já falou em outros chips, como o Stardew Valley, o Children of Morta. Mas eu não sei se vocês teve a oportunidade de jogar Stardew Valley. Gente, depois confiram o vídeo que a gente fez falando só do Stardew Valley. Vou fazer um trecho rapidinho. É um joguinho de fazendinha, resumidamente. Só que é um joguinho de fazendinha muito da hora, é viciante. Você ficar passando as temporadas, cuidando. Na hora que você vê sua fazenda grande, você fala assim, nossa, que coisa mais linda, é espetacular. É porque geralmente, assim, existe talvez um certo preconceito da nova geração com relação aos jogos em pixel art. Sim. Porque, na verdade, eles são feitos por estúdios independentes que não tem tanto recurso para fazer o investimento para a criação do jogo. E a pixel art, ela é uma maneira assim de expressão que ela é rápida, ela é barata e ela é mais favorável para pequenas equipes. Sim. Isso não quer dizer que o jogo é ruim, não, muito pelo contrário. Exatamente. E como ele faz esse resgate lá daquela lógica de games, da jogabilidade, principalmente de plataforma do 8 e 16 bits, é que talvez assim não seja um chafariz assim para o pessoal dessa nova geração. Mas vocês não podem deixar de jogar porque é diversão garantida de todos os jogos, inclusive esses que a gente está trazendo hoje para falar sobre eles. Sim, sim. Né? E eu gostaria até de começar citando os jogos da última geração de videogames, 360 e PS3, que foi o Super Meat Boy e o Fez. O Fez. Que foi feito pelo Phil Fish. Inclusive esses dois jogos estão naquele documentário do Indie Game, que eu convido você a assistir, que é um documentário muito bom, ele está na internet para assistir. E são dois jogos que foram lançados exclusivos para os videogames da Microsoft, e que são jogos espetaculares. O Super Meat Boy, ele conta a história de um personagem que não tem pele, então ele é só carne. Então ele está vulnerável a todos os problemas que existem no mundo, essa metáfora, essa simbologia toda. E aí ele vai atrás, então, da Band-Aid Girl, que é o personagem que vai curar ele. Que bonitinho. Então o jogo, ele praticamente são fases bem difíceis, quase estilo de ele é um puzzle hardcore, vamos dizer assim. E ele tem que chegar no final da fase para resgatar ela, mas quando ele chega lá, vem o vilão, rápido, aí você vai para a próxima fase e cada vez mais você vai avançando. Quase infinito o jogo. É um jogo muito longo e demorado, né? E tem muitas fases, é hiper divertido. O outro jogo é o Fez, e foi lançado pela Polychrome. E ele é um jogo que carrega uma subjetividade muito grande, porque eu acho que isso é uma característica muito grande dos jogos indie, que, ou seja, o próprio autor, como é uma equipe pequena, geralmente feito por um designer, um programador, então geralmente o designer, que vai ser também o diretor de arte, ele vai colocar a expressividade dele dentro do jogo, talvez vai contar uma história até da sua própria vida, e o Fez é mais ou menos isso, sabe? Então, o Fez, ele conta a história de um personagem chamado Gomes, e ele recebe o chapeuzinho que é o Fez, e aí ele vai dar uma nova perspectiva na visão do mundo do qual o Gomes está inserido. Então você está jogando uma plataforma 2D e ele recebe o Fez, o jogo de 2D se transforma em 3D. Então ele vai girando assim o cenário e aí ele vai encontrando novas formas de superar as dificuldades ali do jogo. É um jogo muito bacana também e divertido.
além de ser lindo, né? Contemplativo, assim. Ele é uma beleza, assim, estonteante. Você tem vontade de jogar ele por conta da beleza do jogo. Aliás, falando de questão desses fios, assim, sentimental, não sei se você jogou, mas tem um joguinho que eu peguei pra PC, que chama To The Moon. O jogo foi lançado em 2011. Na hora que o pessoal falou assim, nossa, que o jogo era sentimental e tal, eu falei assim, será que é tanto assim? Resolvi jogar. Por ser um jogo feito em 2011, ele tem uma temática muito futurista. Porque é basicamente assim, os cientistas resolveram fazer uma máquina que implanta memórias artificiais em pessoas que estão morrendo. E aí, essas memórias artificiais vão ficar, a pessoa que está morrendo vai lembrar dessas memórias, que são memórias, né? Mas ela começa a entrar em conflito com as memórias de verdade. E o jogo, eu nunca tinha visto um joguinho de pixel art que tenha esse esquema de drama interativo que a gente fala, que é de poder tomar decisões e essas decisões influenciarem no jogo. Ele tem, acho que 25 ou 20 finais alternativos pro jogo, pra um joguinho de pixel art. E, gente, é muito sentimental, eu chorei. Então, é muito sentimental. E é isso que é legal, trazendo para o programa para falar sobre esse tipo de jogo, porque às vezes a gente fala assim, um joguinho de pixel art, mas na verdade são pessoas que têm grandes ideias para fazer os jogos e às vezes eles não têm essa pegada mais comercial que vai vender 450 milhões de cópias, mas realmente eles têm algo para passar. E aí então essas equipes se juntam, né? Essas pessoas se juntam e formam essas pequenas equipes e criam esses jogos maravilhosos, com uma experiência jogo fantástica. melhor que o outro, né? Sim. E na verdade, se a gente for falar sobre a pixel art, ela tem duas características grandiosas. Primeiro, essa questão do que ele quer falar. Geralmente esses jogos indie, né, que acabam utilizando a pixel art, eles acabam tendo realmente algo para falar além daquele jogo que é focado apenas no gameplay, né, para se tornar mais comercial, tipo Fortnite, essas coisas assim. E a outra característica é a característica estética, que a gente chama no design de high-low, né? Então eles utilizam recursos de alta tecnologia contemporâneas de produção com a estética, fazer uma releitura da estética de 8 e 16 bits. Então você tem esse contraste, né, entre a alta tecnologia e, vamos dizer, entre aspas, a baixa visualidade e cria esse contraste perfeito visual que a gente ama tanto. Sim. Aliás, comentando outro jogo que eu acho que você conhece, Party Hard. Party Hard, joguei muito. É um joguinho extremamente viciante que você fala assim, não deve estar nada. Gente, é um vício. Resumidamente, Party Hard você é um assassino numa balada. E você não pode deixar os seguranças te acharem. Você tem que esconder corpo, tem que fazer um monte de coisa. Gente, é sensacional. Esse ano, ele saiu em 2015, esse ano saiu 2. Eu consegui pegar a demo pra jogar um pouquinho, é muito bom. O Party Hard é muito bom e é engraçado. Ele tem uma coisa meio cômica, assim. Sim, é engraçado porque você tá lá na balada e você tem que disfarçar. Sim. Então você dá aquela dançadinha e quando ninguém tá vendo, você dá a facadinha no cara e o cara desmonta. Aí sem ninguém ver, você tem que arrastar a pessoa para trás de uma caixa, etc. Você cria distrações com as pessoas, elas vão ver alguma coisa, sobra uma pessoa sozinha, você vai lá e mata ela. É impressionante, um jogo sensacional, também vale muito a pena jogar. Muito bom, muito bom. Pode falar. Olha, né, só fazendo um gancho com o jogo que você tinha mencionado anteriormente, qual que é o nome mesmo? To The Moon. Eu queria fazer um gancho com um jogo que também foi lançado recentemente, que é o Dead Cells. Que eu comprei. Que está pirando. Que eu tô pirando, eu não paro de jogar ele. E ele, na verdade, ele tem uma mecânica que é baseada em roguelike, que particularmente eu não gosto. O roguelike, ele é um estilo de jogo assim, quando você vai jogando, você morre e acabou, você não tem mais uma vida, você volta pro começo, você perde todas as armas, todos os equipamentos, não te sobra nada. Então, quer dizer, né, é um jogo de herança, quer dizer, a única coisa que você tem é a experiência que você jogou, nada mais. Você perde tudo. Então isso me desagrada muito nesse estilo de jogo, porém, ele é um Metroidvania, que o Metroidvania é um estilo de jogo que é uma mistura de Castlevania com Metroid. O Metroid ele era um estilo de jogo que você não tinha um caminho linear para caminhar, então você ia para cima, para baixo, esquerda, direita dentro do mapa. Quase um mundo aberto. Quase um mundo aberto em 2D.
E o Castlevania é toda aquela porradeira, tal, né, de pancadaria, quase um hack slash, assim, tipo, do 16 bits. Então é uma mistura dos dois. Então ele consegue reunir esses dois estilos, então se tornando o que a produtora chama de Roguevania. E então assim, você tem um mapa imenso lá em 2D para você explorar, só que ele é muito intenso e segundo a própria produtora também, ele é muito visceral. E realmente, visceral no sentido de ser sinestésico, porque parece que realmente você está dando espadada, parece que você está cortando os personagens, os NPC, assim, é uma delícia. E à medida que você vai destruindo os seus inimigos, você vai ficando cada vez mais veloz, você vai ganhando velocidade de ataque e de movimento. Então o jogo, assim, você acaba passando a fase muito rápido, vai pegando hits, etc. E esse é o problema, porque se você deixar se levar por essa coisa prazerosa que é você cortando tudo e com alta velocidade, às vezes você se perde e morre, porque cada pancadinha você perde 90% do seu life. 2 pancadinhas você morre. Você tá lá na 5ª fase, você volta pra primeira sem nenhum hit. Agora, é triste. Agora um jogo que eu acho que você já ouviu falar e que vai sair esse ano, que é um jogo que eu acho que quando sair todo mundo tem que dar uma conferida, que é o Wither. É um jogo que vai se passar em mitologia nórdica. A personagem principal ela é uma Shield Maiden, que eles falam. Monstros pra destruir pra tudo quanto é lado, por enquanto só tem os trailers e as fotos. Mas aparentemente foi um jogo, na hora que eu bati o olho eu falei assim, quando esse jogo sair eu preciso comprar. Porque eu acho que vai ser um jogo muito interessante. Não vai ter, e se bobear eu acho que vai ter uma pegada meio Dead Cells, assim. Eu acho, aparentemente pelo que eu vi, assim. Só que legal. eles usam aquela câmera meio de cima, assim, não aquela então vai ser tipo um isométrico, né? Isso, Nossa, vai ser aquela câmera de cima. E monstro pra todo quanto é lado, e a personagem é muito bonitinha, assim, ela tem cabelo vermelho e tal. Acho que vai ser muito interessante. E mitologia nórdica, né? Sim, vai ser legal, Vai ser muito legal. Bacana. Bom, gente, eu espero que você tenha gostado do programa e que confira esses jogos que a gente falou, das dicas que a gente deu. E eu vejo vocês no próximo programa. Até lá! Falou, tchau, tchau.